Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso vídeo sobre grampeadores. E agora nós vamos calcular esse circuito para o caso em que a descarga no capacitor é considerável. Então, recapitulando, nós tínhamos um circuito de exemplo, fizemos 3 passos. No primeiro nós redesenhamos ele para quando a tensão de entrada assume o valor de 10 e menos 10 volts, que é o valor máximo e mínimo dela. Identificamos em qual desses circuitos equivalentes que representam os instantes, né, que a fonte assume o valor de 10 volts e menos 10 volts, que nós podemos ver aqui, ó, 10, menos 10, 10, menos 10. Vimos qual desses o diodo vai conduzir, ou seja, em qual desses instantes ele vai estar diretamente polarizado, e prosseguimos as contas, né, calculando a tensão no capacitor, a tensão na saída, e vamos agora ao caso em que 5 vezes a constante de tempo não é maior do que T2. Então, para isso, nós diminuímos aqui, eu diminui o valor de R para 500 ohms, aqui na nossa simulação, e vamos aqui rodar para ver o que acontece. Bom, aqui nós podemos ver que existe uma diferença entre o valor máximo da tensão de saída e ela agora tem um valor mínimo. Então, existe não mais aquele comportamento constante que a gente viu na primeira situação. Por quê? Porque, como nós vimos aqui nas nossas contas, a tensão saída ela é sempre uma somatória da tensão de entrada mais a tensão que tiver no capacitor. Se essa tensão no capacitor descarregar, ela mudar, a saída também vai mudar, porque ela é uma soma de uma constante com algo que varia, então ela vai variar também. Agora, como calcular esse valor aqui, que é importante saber, o valor da mínimo, né? Porque aí nós vamos poder saber qual vai ser a variação que nós vamos ter na saída. Bom, para isso, vamos continuar aqui, ó. Caso não seja muito maior do que T2, nós temos que substituir os valores naquela equação que nós vimos aqui. Então, quem é VC inicial? É o valor que o capacitor se carrega instantaneamente, visto no passo 2. Nós vemos aqui que é 4,3 volts. Agora, quem vale R? R aqui nesse caso mudou, vai para 500 ohms. E o VC, quando t tende ao infinito, é o valor que o capacitor vai apresentar caso esse circuito permaneça nesse estágio indefinidamente. Então, quando o capacitor se descarrega ou carrega por completo, ele se comporta como um circuito aberto. Então, nós podemos substituir ele por um circuito aberto e achar aqui o valor de menos 10 volts nesses terminais. Como? Fazendo a lei de Kirchhoff. 10 volts mais VC, quando t tende ao infinito, menos V0 igual a zero. Como ele vai estar aberto, como um circuito aberto, a corrente é 0 ampere, fazendo com que a tensão de saída seja também 0 volts, no caso. Então, VC vai ser menos 10 volts. Então, ele tende a menos 10 volts. O resto é a substituição de valores, tomando cuidado para não confundir os sinais, porque nós vamos substituir menos 10 volts na equação aqui, ó. Menos 10 volts, menos 10 volts, ok? Então, é o que a gente vê aqui no VC de T2. E T2 nós vamos substituir o quê? Por esse tempo que decorreu. Vamos botar para manter aqui. Vamos substituir esse T2 por aqui, ó. Esse tempo aqui, ó, todo daqui até aqui, quanto vale? 1 milissegundo, que é o tempo que decorreu para essa descarga acontecer. Então, lembrando que o que nós estamos vendo aqui é a saída e a entrada do circuito. Não estamos vendo ainda a tensão no capacitor, ok? Então, isso vai chegar a nos revelar um valor, né, para o VC, e com isso nós achamos o valor do Vout, né, o V0, no final, né, daquele intervalo. E fica como lição de casa para ser feito. Agora, vamos analisar aqui a forma de tensão no capacitor, que é bem parecido com o que vai ser feito no laboratório. Vamos ver qual é o comportamento desse capacitor. Vamos separar aqui as ondas, aqui para ver saída, entrada, e vamos fazer aqui uma operação matemática, que o Tina tem esse recurso, né, parecido com o botão Math do osciloscópio. Nós sabemos que a tensão no capacitor é Vout menos Vin, porque ele está entre a saída e a entrada, né? Então vamos lá, Vout menos Vin, que é S de source, de fonte, out de saída. E vamos chamar isso aqui de V capacitor. Criar e dar um OK. Bom, nós temos aqui, ó, começando do instante em que o diodo conduz,
Quando a fonte de tensão assumir um valor de menos 10 volts, o diodo estará conduzindo, a saída vai valer menos 5,3 volts, algo próximo do que nós calculamos lá em cima. Vamos voltar lá em cima para ver. Aqui no passo 2, ok? Então, a menos 5,7, algo próximo aqui, ó, menos 5,3. E quando você passa por um instante aqui, a entrada vai para 10 volts, agora o capacitor não mais vai apresentar esse valor de 4,3, ele vai descarregar. Vamos ver isso acontecendo? Aqui, ó. Vamos dar um zoom. Esse aqui é a tensão do capacitor. Olha, ele se carregou durante esse instante e agora ele vai descarregar. Olha como ela dá para a gente verificar que existe uma diminuição, né? Aqui, ó. Então é o máximo de zoom que a gente consegue. Então, olha lá, ele carrega e descarrega. Então esses são os pontos máximos de 4,3 volts que a gente tinha visto. E agora ele, ou próximo disso, né? Porque é sempre uma aproximação dos valores reais. E agora um valor mínimo. Então a gente pode medir isso usando aqui as ponteiras do Tina, né? A gente pode botar aqui para ver e depois verificar nas contas a diferença entre o valor calculado e o valor real. A gente coloca aqui, ó, 3,25. Vou botar o VA aqui, ó, para saber qual o valor máximo. Eu vou botar mais ou menos aqui, ó, 5, aqui, ó, mais ou menos aqui, 5,13, tá vendo? Então ele se carregou nesse caso aqui com 5,13 e descarregou para 3,25. Isso é comparado, isso aqui que a gente vai comparar com os valores calculados na mão. E depois vamos fazer a mesma coisa no laboratório para verificar o valor real. Isso aqui é o simulado. E era isso, pessoal. Qualquer dúvida, procure um professor ou monitor que estiver disponível para atendê-los na universidade. Um abraço e bons estudos.